Bom, olá, meu nome é Matheus Henrique Magalhães e este é o meu trabalho para a disciplina de Física 2. O tema do projeto é oscilador harmônico amortecido e o objetivo é mostrar como eu utilizei o pêndulo simples e as ferramentas de programação em Python para analisar o movimento e determinar a equação que descreve esse tipo de oscilação. Bom, agora falando um pouco do código. Para extrair os dados da posição, eu utilizei o código em Python com a biblioteca OpenCV. Aqui toda essa parte de programação aqui que eu utilizei, ela cria um rastreador do tipo CSRT, que acompanha o movimento da massa em cada quadro do vídeo. Para cada frame, ela registra um tempo e a posição horizontal em X e salva tudo em um arquivo dados CSV. Esse processo transforma o vídeo em dados numéricos precisos, permitindo analisar o movimento do pêndulo de forma quantitativa. Bom, agora, vendo toda essa programação e executando, ele vai aparecer o vídeo. Até dá para ver aqui toda a base que eu utilizei, tanto essa chapa de madeira que eu utilizei aqui, o fio mais alongado que eu vou comentar depois que começar o vídeo. E a partir desse vídeo que ele coloca aqui, eu posso selecionar a parte da massa que a gente quer em questão, Então eu vou selecionar aqui. Aí beleza. Aí quando eu der um Enter, nesse caso, ele vai ler frame a frame todas as posições que o pêndulo tiver. E ele vai marcar tanto o tempo como a posição. Porque no próprio código já tem a parte que transforma os frames em tempo. Porque para os cálculos a gente precisa do tempo, não tem como utilizar frames. Então a gente acaba utilizando uma forma de transformar. Bom, agora falando da parte montada ali, Primeiro foi montado um pêndulo simples, utilizando suporte de madeira, um fio aproximadamente de 56 centímetros e uma massa de 270 gramas presa à extremidade. Nesse caso, as medidas foram feitas com uma trena e uma balança digital, O comprimento do fio tem um erro experimental estimado de 0,5 centímetros e a massa tem um erro de mais ou menos 1 grama. Em seguida foi gravado o vídeo do pêndulo oscilando por cerca de 1 minuto e esse vídeo serviu como base para coletar os dados experimentais, Porque a partir desses dados que ele vai coletar, a gente vai poder ver lá na parte do dados CSV. A partir desses dados que vão aparecer depois, do X e do tempo, a gente pode fazer a parte analítica da programação, Da análise matemática. E falando do vídeo, uma das coisas que eu gostaria agora de enfatizar, é que foram utilizados pequenos ângulos, Eu soltei, no caso, o pêndulo de um ângulo pequeno, de mais ou menos 10 graus ali, e a partir desse pequeno ângulo já é possível ver que a variação em Y, em representação ao vídeo, ela é muito pequena, então a gente pode desconsiderar ela no cálculo. Claro, ela existe, sim, ela existe, mas como ela é muito pequena em relação à oscilação em X, a gente pode acabar desconsiderando ela na hora do cálculo. Aí assim a análise ela pode ser feita considerando apenas o deslocamento horizontal, sem perda de precisão. Detalhe que na laranja a gente utilizou uma fita vermelha para que o código ele consiga ler melhor, por conta do contraste da cor com o fundo. Daí ele consegue ler de forma mais fácil. Aí esses dados, eles vêm aqui para dados CSV. Todos os dados, da posição e tempo, eles ficam aqui, Tanto você pode ver que tem vários, por conta de ele rachar em vários frames, e ele grava de todas as posições e tempos de cada um. Bom, agora indo para análise matemática e gráfica, essa parte do código, ela faz todos os cálculos lá, tanto da amplitude como do coeficiente de amortecimento, a frequência angular, a fase inicial. Nesse caso, a função curve_fit da biblioteca, SciPy, ela ajusta os parâmetros, tanto a amplitude, quanto o coeficiente de amortecimento, quanto a frequência angular e o φ, com base nos dados que ele conseguiu lá do experimento, a partir de tudo aquilo que ele leu. E além disso, o código ele também calcula, ele exibe um gráfico da posição em função do tempo, comparando pontos experimentais e a curva ajustada. Então, se eu executar aqui, aparece todas as oscilações, Você dá até para ver bem aqui, todos os pontos que ele foi marcado, E depois a linha da própria oscilação. Aqui é possível ver, que é bem pouco, mas dá para ver ainda o amortecimento, tanto que
como foi um pequeno ângulo, o amortecimento é pequeno, e como foi somente 1 minuto, ele amorteceu bem pouco, né? Então acabou que ficou dessa forma, mas ainda é possível ver um pequeno amortecimento ali. Bom, e a última parte aqui, ela fala dos valores, né? Os valores obtidos a partir do código. A amplitude, o coeficiente de amortecimento, né? A frequência angular e a fase inicial, né? Esses foram todos os resultados